A gente vai falar sobre os palestinos em Gaza que estão comemorando a notícia de que um acordo foi alcançado entre Israel e o Hamas no lado israelense. Os sentimentos dos familiares dos reféns são mistos. Confira no VT. Logo depois que a notícia de um acordo entre Israel e o Hamas foi divulgada, palestinos foram para as ruas em Gaza comemorar. O acordo entrará em vigor no próximo domingo, 19 de janeiro. A primeira fase terá duração de 42 dias e incluirá um cessar-fogo e a retirada das forças israelenses para o leste, longe das áreas povoadas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que este acordo vai interromper os combates em Gaza, aumentará a assistência humanitária tão necessária aos civis palestinos e reunirá os reféns com suas famílias após mais de 15 meses de cativeiro. O povo palestino quer sua liberdade, quer viver com dignidade, segurança e proteção neste mundo. São momentos críticos e estávamos esperando por este momento alegre. Estamos em guerra há 2 anos, fomos humilhados, não podíamos ver nossos filhos e eles não podiam nos ver, não tínhamos nada. No lado israelense, os sentimentos são mistos. No total, 33 reféns israelenses serão libertados durante a primeira fase da trégua. Tenho sentimentos mistos, sinto alegria misturada com uma ansiedade terrível de que isso realmente vai acontecer. Se o acordo acontecer, não sei como Ofer retornará, se ele está vivo ou não, mas acredito que esteja vivo. Espero mesmo que ele esteja entre os que serão libertados. E espero mesmo que não acabe com apenas os 33 reféns voltando para casa, mas que todos eles retornem. Todos devem voltar. Os vivos, os mortos, os soldados, todos precisam voltar para casa. Os detalhes sobre as fases 2 e 3 do acordo serão definidos durante a implementação da primeira fase. Olha, eu quero ouvir o comentário de todo o nosso time, mas antes quero mostrar essa imagem, que é uma daquelas que entram para a história. Um jornalista palestino que anuncia o cessar-fogo em um vídeo, no mínimo, emocionante. Confira. يمكن أن نخلع هذه الخوذة ميادة التي أرهقتني طوال هذه الفترة وأيضا هذا الدرع الذي كان جزء من جسدي خلال هذه المدة وخلال هذه الفترة الطويلة والذي كان على مدار الوقت يرافقني والآن نعلن هنا من داخل قطاع غزة ومن داخل مدينة غزة هذا الإعلان ووقف إطلاق النار للمواطنين ولكل سكان غزة الذين Ele inclusive fala, Cíntia, estou me livrando desse capacete, desse colete que fazia parte do meu corpo. Acho que é muito simbólico porque a cobertura jornalística já é muito difícil. Agora você imagina um cenário... Numa das guerras onde mais morreram jornalistas, o trabalho dos jornalistas não foi respeitado, e onde morreram 62 mil pessoas. A pergunta é, se podia ter acordo agora, por que não podia ter sido antes? Antes de tantas mortes, tantas mortes. Osmando, é uma situação que a gente fica em um tempo feliz, mas logo mais a gente vai ver também a fala de um especialista que ainda fala sobre uma incerteza se de fato esse acordo vai durar, Osmando. É um momento que a gente esperou ver muito antes. Foram várias as manifestações oficiais da ONU com pedidos unânimes de cessar-fogo e que não foram cumpridos por Israel, até mesmo com apelos do presidente Biden dos Estados Unidos, e o Netanyahu não cumpriu. E a gente vê esse anúncio com alguma desconfiança de que realmente esse cessar-fogo seja para valer. Porque depois de mais de 60 mil pessoas mortas, a maioria crianças, a maioria mulheres, indefesas, todas indefesas, inocentes, gente que não tinha nada a ver com guerra, com armas, a gente vê que essa decisão final de cessar-fogo é uma decisão meramente política que não diz respeito nem a Israel e nem aos palestinos, mas diz respeito, sobretudo, aos Estados Unidos.
Por quê? Porque segunda-feira toma posse o novo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e o Biden não quer dar a primazia, não quer que o Trump fique com esse bastão, com esse troféu de que foi ele que permitiu o fim da guerra, e sim o Biden no finalzinho do seu mandato. Os Estados Unidos lucram estupidamente com essas guerras todas, com a venda de armamentos, com o monitoramento, com o controle sobre esses países em guerra, inclusive sobre riqueza desses países em guerra. Isso é histórico, isso é notável, isso é conhecido do mundo inteiro. E a gente sabe também que o Trump não teria muito interesse com o fim dessa guerra entre Israel e palestinos, porque ele não tem nenhuma simpatia pelos palestinos, mas é provável, como vários analistas dizem, que talvez o cessar-fogo da Rússia com a Ucrânia venha mais rápido com o Trump do que poderia vir com o Biden, porque com o Trump teria melhores relações com o Putin, o presidente russo, do que com o presidente da Ucrânia. Então, é triste a gente verificar, ao final de contas, que tudo está sendo decidido, finalmente decidido, por questões políticas que não dizem respeito aos países que são realmente os atores da guerra trágica que tanta infelicidade trouxe àquela região. A gente vai ver agora o professor Sucupira, que ele explica de fato como iniciou todo esse processo de guerra, de conflito lá no Oriente Médio, para a gente entender um pouco melhor. Confira. A diplomacia do Egito, a diplomacia do Catar e a diplomacia norte-americana do governo Biden, foi muito importante para chegar a esse acordo, onde temos 3 etapas. A primeira etapa vem ser a devolução, vamos chamar assim, dos reféns judeus, a possibilidade de uma abertura entre a faixa de Gaza e o Egito, chamado Corredor Filadélfia, para que haja uma circulação de ajudas humanitárias e a autorização por parte do governo de Israel para que os palestinos voltem para a região norte da faixa de Gaza. Chegando na terceira etapa, seria a retirada completa das tropas de Israel da faixa de Gaza. Seria o cessar-fogo. Marta, assim como a Cíntia já disse, a gente fica um pouco com o pé atrás se esse cessar-fogo de fato vai chegar a ser implementado, vai acontecer. Você acredita de que vai ter de fato essa trégua agora? Olha, Alessio, eu acredito que pode ser que realmente aconteça, mas não pela vontade do Netanyahu. Eu acho que se fosse de realmente já ter se encerrado esse conflito, poderia ter sido bem antes se houvesse a vontade dos envolvidos, porque eu acho que faltou empenho, principalmente dos Estados Unidos, por exemplo, que tem muita influência dentro disso, que faturou bastante com essa guerra. E, enfim, a gente não viu esse resultado antes. E mesmo também com as exigências, os pedidos de diversos outros países, inclusive o próprio Brasil, que era um dos maiores defensores desse cessar-fogo. Mas, Alessio, infelizmente, veio tarde, antes tarde do que nunca, claro, mas veio tarde. Muita gente já morreu no meio disso. Os reféns, a gente espera que sejam liberados, porque ainda não foram, né? Ainda tem que haver aí algumas outras negociações para que haja, de fato, essa liberação. Ninguém sabe se vão ser liberados em sua integralidade, todos os reféns que ainda estão com o Hamas. Como é que vai ficar daqui para frente? Eu acho que é essa a dúvida, mas só de a gente já ter um momentinho, um respiro de paz,
eu acho que isso já é um bom sinal e já é um alívio para quem vive nessa região e que vive, com certeza, sempre, diariamente, aflita, apreensiva, em pânico, sem saber como é que vai ser o dia de amanhã. Acho que só de imaginar que isso pode ter um fim agora já é uma boa notícia, Alessio. A gente fica na torcida para que, de fato, o cessar-fogo chegue, porque o mundo, na verdade, já torcia e torce por isso já há bastante tempo. Osmando, eu sigo agora com você porque você traz um projeto muito positivo para o governo e, sobretudo, para o país, principalmente para os professores, Osmando.